por muitas vezes a sua batalha não é contra o seu marido, contra a sua sogra, contra a sua amiga, contra os seus filhos. É simplesmente uma batalha espiritual. Esse aqui é o dia 29 do nosso desafio de 30 dias mais perto de Deus. Eu tô muito feliz porque é o penúltimo dia. E se você não está acompanhando desde o primeiro dia, eu vou deixar um card aqui em cima com o dia número 1, que lá eu explico tudo como que é esse desafio de 30 dias. Já aproveita também e já me segue nas minhas redes sociais, @patriciabueno, para você estar por dentro de vários conteúdos também que fazem você se aproximar de Deus de uma forma leve. E também já se inscreve nesse canal para você não perder nenhum vídeo, porque mesmo acabando os 30 dias desse desafio, a gente vai continuar com conteúdos semanais aqui no nosso canal, tá bom? Vamos lá, o meu embasamento bíblico hoje, na verdade eu vou primeiro passar a tarefa para você. Qual que é o desafio de hoje? O desafio de hoje é assistir um filme chamado Quarto de Guerra. E ele está disponível na Netflix. É um filme que na primeira vez que eu assisti, até que fiquei um pouco tocada, mas eu não entendia muito bem, né, essa linguagem, não entendia muito bem o que era o mundo espiritual. Achei um filme bonito, mas aquela coisa, mais um filme bonito de superação e tudo mais. Quando eu comecei a entender do mundo espiritual, minha amiga, esse filme pra mim foi assim, algo muito forte. Porque eu comecei a perceber detalhes nesse filme que eu não percebia antes. Comecei a entender qual que era a ideia principal desse filme. Pra você entender um pouquinho, mas eu quero demais que você assista. Esse filme ele se baseia em um casal que está enfrentando por muitos problemas e o homem está prestes a cometer um adultério, a mulher ela já estava desleixada, já não estava mais se cuidando do marido, os dois não estavam tendo mais tempo com a filha, então eles nem sabiam que a filha estava gostando de praticar tal tipo de atividade, como que estava. Ela era corretora de imóveis até que um dia ela conhece uma senhora, e essa senhora é uma senhora que ela estuda muito sobre a palavra e ensinou ela que existe uma batalha espiritual muito forte. E qual que é o embasamento bíblico para isso? Abre a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 6. Eu estou lendo na nova versão transformadora na minha Bíblia. Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 11, onde diz assim: vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra estratégias do diabo. Vamos começar por esse versículo aqui. Vistam, em algumas traduções está escrito, vista-se de toda a armadura de Deus. Só aqui você já entende uma coisa muito importante. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai se blindar espiritualmente por você. Não é você ir na igreja, não é você conversar com uma amiga que é mais espiritualizada, não é fazer esse tipo de ações que vai fazer com que você se blinde espiritualmente. E aqui tem um manual sobre como que faz isso dentro da Bíblia. E é justamente nesse capítulo, então eu te digo que você leia depois ele. Mas, o que ele está falando? Para você se vestir com toda a armadura de Deus. Por que ele dá ênfase em toda a armadura de Deus? Porque a armadura ela consiste em vários detalhes. Pensa lá nos tempos medievais, quando tinham aquelas batalhas. Então, os homens iam para a guerra, eles colocavam todo aquele equipamento, capacete, tinha um escudo, tinha espada, tinha todo aquele armamento, né? Toda aquela proteção. Então, essa armadura que ele está falando aqui, não é simplesmente pegar só um escudo e você tá bem. Não, não vai dar certo. É só você colocar um colete que tá certo. Não, não vai funcionar. É toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Ou seja, sim, o diabo está aqui e ele está fazendo estratégias para que você perca tudo, para que você caia em ruínas, para que você deixe de adorar a Deus, você passe por problemas e no meio desses problemas você fale, Deus não existe, Deus não me ama. E aí você vai buscar outros tipos de ajuda que não funcionam e que vão te levar à ruína, que é o que o diabo quer. Ele vem para matar, ele vem para roubar, ele vem para destruir tudo que você tem. Então abre o olho. Pois nós, no versículo 12, pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes nesse mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Está escrito, existe um mundo espiritual e existem batalhas acontecendo nesse mundo espiritual que você não consegue ver. Talvez você até sinta. Sabe quando você, de repente, tem aquele arrepio, de repente tem aquela sensação estranha,
são batalhas no mundo espiritual. E você tem que estar blindado, você tem que estar armado para você enfrentar essa batalha, porque você acreditando nela, não, ela existe, ela tá ali. Às vezes você tá brigando com seu marido porque teu relacionamento tá horrível. Só que para pensar. Vocês estão brigando por coisas que realmente fazem sentido? Por exemplo, meu marido ele fica saindo, indo para os bares à noite, volta às 3 horas da manhã. Você tem razão em brigar com ele. Tem que brigar mesmo no sentido de chamar atenção, de conversar e tudo mais. Mas sabe aquele relacionamento onde existem várias briguinhas todos os dias e nem tem um motivo inicial? Essa era a gente aqui, eu e meu marido, durante um tempo, onde tudo era motivo de briga. Tudo era motivo de já responder com 7 pedras na mão. Tudo era aquela coisa de, sabe aquele gato arisco assim? Aí era assim que a gente trava dentro de casa. E até que a gente entendeu que isso é uma batalha espiritual muito grande. Muito grande. E a gente começou a se armar pra a gente enfrentar essa batalha, mas do lado certo. Pra gente estar preparado para essa batalha espiritual. Então aqui ele já tá te dizendo que existe o mundo espiritual. Existem batalhas acontecendo. E a gente tá no meio dessas batalhas. E a gente tem que saber lutar essa luta. Porque se a gente não lutar essa luta, você vai pra perdição, você vai perder tudo, você vai deixar de acreditar em Deus. E aí, a partir do momento que você deixa de acreditar em Deus, a partir do momento que você deixa de se arrepender, infelizmente, a sua eternidade não vai ser uma das melhores. Porque para pra pensar, você vai ficar aqui na Terra, sei lá por quantos anos mais, mas no máximo 100 anos, né? Que é alguém que nasceu hoje por 100 anos, e olha lá. Então eu tô com 30 anos, talvez assim, se eu tiver muito saudável, eu viva mais 70. Só 70 anos. Para uma eternidade lá nos céus. Ou no inferno. E você vai tomar essa decisão. Para onde você tá caminhando? Para onde você tá indo? Né? E aí aqui no restante desse capítulo ele fala sobre a armadura, sobre o cinto da verdade, a couraça da justiça, como calçados usem a paz as boas novas. E cada um desses detalhes ele tem coisas muito importantes. Então leia esse capítulo. O exercício é assistir o filme, mas assista o filme e leia esse capítulo. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 11. Você precisa entender que você está numa batalha espiritual. E às vezes eu te falando sobre essa batalha espiritual, talvez você não consiga entender a complexidade que é tudo isso. E por isso que eu quero que você assista o filme, porque o filme ele traz exatamente o que é a batalha espiritual. O que é você estar morno dentro do reino de Deus. O que é você ser uma pessoa morna. E de verdade, tá lá em Apocalipse, que é melhor que você seja frio ou que você seja quente. Porque se você for uma pessoa morna, Deus vai te cuspir da boca dele. O que é ser uma pessoa morna? É aquela pessoa que se diz crente, aquela pessoa que se diz religiosa, que frequenta a igreja, mas não perde uma oportunidade de encher a cara, de se embriagar, que tá ali assistindo pornografia, que tá ali traindo o marido, traindo a esposa, que tá mentindo, roubando. Você tá cometendo todos esses pecados, mas dizendo de boca cheia que você vai na igreja, que você lê a Bíblia. Me desculpa, isso é uma pessoa morna, e pessoas mornas vão ser cuspidas da boca de Deus. Toma muito cuidado com isso. O meu papel aqui dentro da internet é fazer você voltar a ter um relacionamento saudável com Deus, ou se você nunca teve, você ter esse relacionamento com Ele, que é muito gostoso. Você sente uma paz que não tem explicação. As coisas na sua vida começam a fluir, e mesmo que você enfrente dificuldades, porque as dificuldades vão acontecer, porque pega, por exemplo, a história de quando Jesus estava com seus discípulos no barco, e aí começou uma grande tempestade e seus discípulos ficaram desesperados. O que essa história traz pra gente? Que Jesus estar na nossa vida, Deus estar na nossa vida, não significa que a gente não vai passar por turbulência, não significa que a gente não vai passar por tempestades, por dores, mas sim que Ele está ali para apaziguar tudo isso, Ele está ali para salvar a gente. Não significa que pessoas não vão morrer, mas o que vai acontecer depois disso? Como que vai estar o teu coração? Não significa que as dores não vão vir, mas como que você vai reagir a elas? Se você vai deixar ser dominado por essas dores, ou se simplesmente você vai se apegar a Deus e falar, ok, passou, perdi aquela pessoa, um dia eu vou me encontrar nos céus com ela. Foi o que aconteceu, foi desse jeito, e agora eu preciso seguir minha vida. Então, não significa que batalhas não vão acontecer, elas vão acontecer. Só que quando você tá com Deus, é muito mais fácil, é muito melhor. Então eu quero que você tenha essa experiência de se conectar com Deus, de começar a ouvir a voz dele. Eu conto aqui desde o começo, né, que hoje eu faço faculdade de teologia,
E fazer a faculdade de teologia foi muito um direcionamento divino, porque eu fui perguntando várias coisas para Deus, eu fui pedindo para Deus me mostrar de forma muito clara para onde era para eu caminhar, porque eu sentia que eu precisava aprender mais sobre a palavra. E de repente eu falei assim: Deus, eu preciso tomar essa decisão hoje. Eu preciso, porque eu sei que eu tô parado, eu sei que eu tô enrolando, então eu preciso tomar essa decisão hoje. Me mostra. E muitas coisas naquele mesmo dia aconteceram, me mostrando de forma muito clara que era para eu entrar no curso de teologia. Então, quando você começa a se conectar com Deus, você começa a entender o que Deus tem para sua vida, o seu propósito divino, o que é para você fazer, as coisas fluem e Deus nunca desampara a gente, Ele nunca deixa faltar nada. Eu abri mão de trabalhar, de atender vários clientes, então uma boa parte da minha renda não entrou mais para dentro de casa, e mesmo assim foi no primeiro mês que isso aconteceu, que foi um mês que a gente teve uma queda muito grande no financeiro de casa, mesmo assim, Deus não deixou faltar nada pra gente. Então, e as coisas vêm acontecendo e é muito doido. E ontem eu falei pro meu marido assim, falei assim: nossa, esse shampoo aqui tá durando, né? Porque eu falei: caramba, tipo, o shampoo durava uma semana no nosso banheiro e desde que a gente fez a compra mensal, e eu pedi pra Deus pra Ele ajudando a gente, porque a gente ainda tá nesse processo de eu não estar gerando uma renda para dentro de casa. Meu marido tá sendo 100% provedor, mas eu tô seguindo o propósito que Deus tem pra minha vida. E é engraçado como as coisas renderam aqui em casa esse último mês. Falei: caramba, a gente quase não foi no mercado, as coisas renderam, fluíram, a gente passou um mês muito bem. Então, só confia em Deus, só confia, segue a direção que Ele tem pra tua vida, segue o teu propósito, identifica qual é o teu propósito. Mas entenda uma coisa, para de viver nessa de: eu só vou me mover quando Deus me mostrar o meu propósito. Amada, o seu propósito é falar de Deus. Esse é o propósito de todas as pessoas aqui na Terra, propagar a palavra de Deus. Agora, o como você vai fazer isso é o seu propósito mais específico. É você identificar. Então, por exemplo, tem pessoas que elas são incríveis fazendo missões em terras estrangeiras, viajando para outros países fazendo missões. Tem pessoas que falam da palavra de Deus na igreja, são pastores, pastoras, pregadores que estão ali no altar pregando a palavra de Deus. E tem pessoas, assim como eu, que eu me identifiquei muito em trazer a palavra de Deus através das redes sociais. Por eu já ter um costume com a câmera, eu já entender um pouco de rede social, eu já vinha desse mercado do digital e tudo mais. Então eu senti que, poxa, eu tô usando toda uma habilidade que Deus me deu por todos esses anos de eu trabalhando em algo que não era o meu propósito, mas que estava me preparando para o meu propósito de vida. Então é muito gostoso quando você tem esse relacionamento com Deus. As coisas fluem, é maravilhoso. Mas uma das coisas que você tem que entender é que o mundo espiritual, ele existe. Ele tá acontecendo. As batalhas estão acontecendo. E você precisa se equipar. Você precisa estar armada para essa batalha espiritual. Não se deixe enganar, fingindo que não tem nada acontecendo, que nada vai acontecer com você. Porque é muito forte. É muito forte. Quando você começa a entender, você começa a sentir coisas dentro da sua casa, você começa a ver coisas dentro da sua casa, assim, questão de relacionamento. E eu tava comentando com meu marido, né, uma situação que aconteceu. Do nada, meus filhos começaram a ter uma crise muito forte, de gritaria e brigando e tudo mais. E tava assim, um caos, tava insuportável, só que não tinha um motivo. Eu virei pro meu marido e falei: isso é muito espiritual. E a gente, naquele mesmo instante, a gente começou a orar. A gente começou a declarar que os nossos filhos, eles são filhos do Senhor. A gente começou a consagrar os nossos filhos pro Senhor. A gente começou a repreender todo o mal que tivesse ali e tudo mais. E paz, na hora que eu encerrei a minha oração, virou uma paz dentro do carro. E fluiu tranquilo. Conseguimos levar eles pra escolinha. Tudo foi leve, tudo foi tranquilo. Eu olhei pro meu marido e falei: cara, é isso. É sobre isso. A gente tá se equipando cada dia mais pra batalha espiritual que tá acontecendo. E seguir o seu propósito, que é anunciar as boas novas, é falar de Deus pro maior número de pessoas. Então faz isso, assiste esse filme, não deixa de fazer esse exercício de hoje. Porque você vai entender o que é essa batalha espiritual. Porque às vezes você tá ali, ó, dando murro em ponta de faca, brigando com o teu marido, brigando com os teus filhos, brigando com pessoas. Mas a nossa batalha tá escrita aqui, ó. Nós não lutamos contra inimigos de carne e de sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível. Tá escrito, a palavra não perde, não tem prazo de validade. Tudo que tá escrito aqui tá valendo. Então presta muita atenção e não deixa se levar por essas armadilhas do mundo.
tá bom? Eu te encontro amanhã, no nosso último dia de desafio, que tá incrível também. Não perde. E assiste o desafio de hoje, que eu tenho certeza que vai valer muito a pena. E faz o seguinte, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas. Porque tem muita gente que não acredita em mundo espiritual. Pessoas que inclusive vão na igreja e que se você falar de mundo espiritual vão olhar pra você e falar assim, você tá doida? Tá maluca? Não, não mexe com essas coisas não. A gente não tá falando de outras crenças. Estamos falando da Bíblia. Falando que existe um mundo espiritual. Ele tá aí. E a gente tem que enfrentar essa batalha, tá bom? Um beijo, compartilha com todo mundo e até amanhã.